Que ondas, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, le enseño a rola, cero rock, back, frente, platiquen, esto para la gente. Que ondas, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, le enseño a rola, cero rock, back, frente, platiquen, esto para la gente. E aí, gurizada? Será que é luta ou esporte? Pensa um pouquinho. O que tu acha? Acertou se tu disse que é tanto um quanto o outro. Por quê? Depende da época que nós estamos falando, tá certo? Das lutas e dos esportes de combate como um todo. Bem antigamente, quando as artes marciais surgiram, elas tinham uma função exclusivamente militar, ou seja, defender território, defender os imperadores, defender os reis. Os exércitos eles eram formados, né? Como na época não existia principalmente armas de fogo, os soldados eram treinados para suas armas brancas, que eram as lanças e espadas, né, e afins, e também com o seu corpo. Quando eles chegavam muito próximos uns aos outros, eles tinham que ter essas maneiras de se defender. E também ter um preparo físico, com aquelas armaduras, aquelas roupas que funcionavam como um pouco de proteção, né, ou para amortecer uma lança, um pedaço de machado, né, alguma pedra, alguma coisa. Então, além de tudo, eles tinham que trabalhar com o peso daquelas roupas. Então eles tinham que ter um preparo físico muito grande. E essa era a função básica das lutas e das artes marciais como um todo. Com o passar do tempo, a evolução da humanidade, muitas se perderam no caminho, né? Historicamente já se apagaram. Mas essas que a gente conhece até hoje, o karatê, o judô, o taekwondo, né, na Coreia, então para citar os países asiáticos aí, ou mesmo o boxe mais europeu aqui, né, um pouco mais já do século XIX, né, essas lutas elas acompanharam muito a evolução da sociedade. Então, para continuar tendo praticantes, para que as pessoas continuassem praticando as lutas e correndo menos risco, já não com a função de guerra, e sim com uma função esportiva, foram criadas as federações, que são aqueles centros que cuidam das regras e que estabelecem os árbitros, que estabelecem os equipamentos necessários para que os praticantes possam fazer a sua luta. Quer ver uma coisa? O boxe, quando ele é amador, antes de se profissionalizar, o boxeador, ele para lutar, além das luvas, ele também usa o capacete, né? Então, já no profissional, que ele já tem um pouco mais de cuidado, né? Já tem um pouco mais de preparo, na verdade, aí esse capacete ele é retirado. Em algumas artes marciais se tem o colete para proteger, né? Na esgrima, que também pode ser considerado uma arte de luta, os praticantes nas Olimpíadas e em competições que a gente observa na televisão, eles têm todo o equipamento, seja o capacete, o próprio colete, né, e os outros aparatos ali no corpo para proteger ao máximo, né, sua integridade física. Isso fez com que essas artes marciais elas pudessem ser transportadas para o século XXI, e já no século XX isso aconteceu, né? O que ocorreu? A esportivização dos esportes de combate. Por essas razões que o professor já citou, pela organização, e aí eles começaram a compor, muitas delas, né, os Jogos Olímpicos. O judô já há muito tempo, né? O karatê vai entrar agora nos próximos jogos. O taekwondo já está desde 1988, né? Então já são mais de 30 anos aí em nível olímpico. E tem algumas outras artes, mas algumas outras lutas. Tem uma mais brasileira que se confunde com a dança, né, que é a nossa capoeira, que ela tem todo um aspecto histórico também de luta contra a escravidão e de uma forma de se disfarçar o treinamento, né? Parecia, quem olhava de longe parecia que eles estavam apenas fazendo uma dança lá, os escravos, e eles até estavam dançando, fazendo um preparo físico, né, do seu lazer, mas também secretamente treinando para eventualmente empreender uma fuga ou se rebelar de alguma outra forma, né, do seu senhor de engenho, do capitão do mar. Então as lutas elas acompanharam o desenvolvimento da sociedade. Aí alguns de vocês podem estar perguntando, bah, mas aí essa que está na moda agora, professor, o MMA. O que é o MMA? É esporte? São artes marciais? Pois então eu digo para ti, o MMA ele foi a organização do que se existia até os anos 90, começo dos anos 90. De repente tu pergunta aí para tua mãe, para o teu pai, que são mais antigos, e ouviam falar pelo menos dessa expressão, bah, o fulano luta vale tudo, né? Antes do MMA existia uma categoria chamada Vale Tudo, e literalmente era isso que valia, tudo, né? A regra muitas vezes era não ter regras. Então eram campeonatos que vinham uma pessoa do karatê, uma pessoa
do boxe, por exemplo, eles iam lutar. Tem muitos filmes antigos que falam sobre isso também, né? E eles lutavam muitas vezes até a morte, tá? Ou até um dos lutadores não poder mais caminhar ou se mexer. Certamente, né, isso não é algo que ninguém gostaria que tivesse acontecendo. O MMA, o que ele fez? Ele organizou isso, federalizou, e mesmo sendo ainda o MMA uma luta violenta de se observar, né, eu particularmente acho isso, ao menos ele sistematizou. São eventos grandes que tem toda uma infraestrutura, se investiu muito no preparo físico desses atletas, embora não se saiba ainda o que vai acontecer com esses atletas daqui a 15, 20 anos. Isso, o MMA ainda é muito recente, né? Então nós temos que fazer um estudo aí para ver depois se é benéfico ou maléfico, né? Isso é uma discussão muito grande, mas o fato é que o MMA, entre ele e o Vale Tudo antigo, o MMA é um pouco mais seguro. Claro que eu estou falando desses eventos de MMA que tu assiste na televisão, né? Bem organizados. Esses aí, que existem muitos ainda de forma clandestina, ainda não tem diferença alguma do Vale Tudo antigo. Às vezes eles apostam dinheiro, às vezes é em garagens, né? Como a gente vê nos filmes mesmo. Infelizmente isso existe bastante ainda, tem alguns relatos aí bem fortes com relação a isso. Então, esportes de combate, uma época foi só combate, hoje nós esportivizamos a maioria das artes marciais, tá certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula, primeira aula de esportes de combate, esportes de luta, e a gente pode já raciocinar um pouquinho que nas próximas aulas a gente vai poder ter um pouquinho mais de subsídio para poder discutir um pouco mais. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela presença, a gente se vê numa próxima. Tchau!